Agora, 3h36, de volta aqui com o Estúdio CBN. Agora um alerta, viu, em relação à sua saúde, a saúde dos seus rins. Você, ouvinte, sabia que amanhã é Dia Mundial do Rim? É uma data celebrada aí no dia 13 de março. E hoje já o Hospital PUC Campinas faz um alerta em relação a doenças renais e realiza já ações também hoje e amanhã para a prevenção dessa doença, ações que acontecem com o apoio da SBN, que é a Sociedade Brasileira de Nefrologia. A doença renal crônica é um problema de saúde pública que afeta mais de 20 milhões de brasileiros, cerca de 10% da população. Sobre isso, vamos ouvir agora o doutor Guilherme Martins Casimiro, ele que é médico nefrologista, conversa com a gente sobre o tema. Oi, doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado por promover a nossa participação, obrigado por todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, doutor, para começar então, queria que o senhor explicasse o que é a doença renal crônica. É uma doença única ou ela abrange aí vários problemas, né? Uma série de problemas que podem atingir os rins? A gente caracteriza como doença renal crônica qualquer disfunção renal a partir de acima de 3 meses, ou seja, quando o rim deixa de realizar suas funções de filtração do sangue, jogar o excesso de líquido fora, funções, por exemplo, na produção de hormônios, acima de 3 meses já são classificados como doença renal crônica. E aí, como é que a gente pode identificar, né, doutor, qualquer um desses problemas que afetam os rins? Qual que é o acompanhamento que é necessário? O grande foco, inclusive, da campanha desse ano, do Dia Mundial do Rim, é na prevenção e no diagnóstico precoce. Ou seja, prevenção, tratar os fatores de risco da doença renal crônica, que é a hipertensão arterial, o diabetes descompensado, identificar quem tem fator de risco familiar para a doença renal crônica, poder tratar quem tem risco cardiovascular, quem já teve infarto, derrame, e o diagnóstico, que é basicamente um exame simples, barato e bem disponível, que é a creatinina, que é o exame de sangue que em qualquer posto de saúde a gente encontra e consegue fazer o diagnóstico da doença nas fases iniciais, quando ela ainda não tem nenhum sintoma. Quando a gente fala da prevenção, né, doutora, a esses problemas, a gente pensa já automaticamente na importância de se hidratar, né, beber bastante água, beber a quantidade adequada de água durante o dia, mas não é só isso, né? Queria que o senhor citasse aí formas de prevenção também a esses problemas. A hidratação ela é muito importante também na prevenção da doença renal crônica, principalmente no paciente idoso, que é aquele paciente que não tem muita sede. Então, esse paciente a gente sempre tem que estimular a ingesta hídrica e também para a prevenção de outras doenças renais, por exemplo, pedra nos rins. Então, nesses casos, a ingesta de água é importante. No calor extremo, que é o que a gente está vivendo agora, também a hidratação é um dos fatores de prevenção de doença renal associado a todos esses que eu te falei anteriormente. A alimentação também pode ter alguma influência nisso, doutor? Sim, a alimentação tem muita influência, até porque a obesidade é um dos fatores de risco principais da doença renal crônica. Então, na prevenção da doença renal crônica, evitar o excesso de sal, tentar controlar o sobrepeso e nos pacientes diabéticos controlar a glicemia são fatores que vão ajudar na prevenção da doença renal crônica. Agora, o senhor citou algumas doenças, né, no início, que podem ser facilitadoras desses problemas renais, também podem causar algum desses problemas. Quais são hoje, né, os principais fatores de risco, além do que o senhor já citou, né, em relação à obesidade, por exemplo? Tem outras doenças que são também fatores de risco, né, para os problemas aí nos rins? Toda doença cardiovascular, ou seja, toda doença que afeta o nosso sistema cardiovascular, veias, artérias, coração, derrames, AVC, tudo isso mostra que a gente está com os nossos vasos doentes. E o rim nada mais é do que um emaranhado de vasos que estão lá para promover a filtração do sangue. Então, uma doença que dá no coração, que faz o paciente infartar, ou aquele paciente que tem um derrame, é um fator de risco que também tem uma doença vascular no rim. E em relação às pedras nos rins, né, doutor? É normal também a gente ouvir aquela brincadeira, não vai comer muito sal, não, que dá pedra no rim. Isso é mito ou é fato, doutor? É muito fato. Hoje, quando todo paciente que a gente atende em consultório, as duas orientações básicas para a prevenção de pedra nos rins são: diminui o sal e tome bastante água. Ou seja, essa é um mito, uma brincadeira
que não é mito, que é bem verdade. Certo. E aí, nesse caso também, fatores genéticos, né? Eles podem também facilitar com que a pessoa desenvolva essas pedras nos rins? Os fatores genéticos, eles são tão presentes no desenvolvimento de pedras nos rins, quanto na doença renal crônica. Ou seja, muitas vezes, aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm um familiar que já fez hemodiálise, ou que faz hemodiálise, essa é uma pessoa que deve fazer a triagem, porque algumas doenças genéticas podem estar presentes, podem facilitar o desenvolvimento de doença renal crônica, e na pedra do rim é a mesma coisa. Quando que a doença renal crônica, doutora, ela passa de fato a representar um risco de vida, por exemplo, para o paciente? A doença renal crônica, como eu te falei no começo, ela é uma doença muito pouco sintomática, ou seja, você não sente nada às vezes 10, 15 anos, até as fases muito avançadas, que aí começam a aparecer os sintomas, que são inchaço, falta de ar, pode começar a aumentar o potássio no sangue, causa arritmia cardíaca, e nessas fases sim a doença renal crônica passa a ser um fator de risco de vida importante. E aí a gente precisa começar a pensar nas terapias para substituir um rim que não está funcionando, como a hemodiálise, o transplante renal ou a diálise peritoneal. A doença renal crônica, inclusive, está entre os 10 principais fatores causas de óbito no mundo hoje em dia. E aí, quando chega nesse estágio já tão crítico, né, doutor, que o paciente precisa de um transplante, aí com certeza isso dificulta muito o tratamento, porque daí não é só encontrar a questão do transplante compatível e tudo mais, mas também o suporte que esse paciente precisa durante o tratamento, né, doutor? São algumas questões, né? O nosso trabalho principal é tentar evitar que chegue a isso. Nos casos que chegam, a gente tem alguns outros empecilhos, né? O paciente, até chegar no transplante renal, tem geralmente que ficar um tempo em hemodiálise, que é um processo psicologicamente, fisicamente desgastante, socialmente desgastante também, porque é um processo que você tem lá um compromisso 3, 4 vezes por semana, com uma máquina que faz às vezes no seu rim, né? Então, é um processo desgastante, que tem alguns riscos, obviamente que hoje em dia, com a tecnologia, esses riscos estão menores do que eram antigamente, mas eles ainda existem, então nosso trabalho todo é tentar prevenir que o paciente chegue nesse ponto. E aí, a partir do momento em que é feito o diagnóstico, né, doutor, da doença renal crônica, quais são as opções de tratamento disponíveis, né, para esses pacientes, além dos casos extremos, né, que a gente citou agora, por exemplo, quando o paciente precisa de um transplante, aí é um caso extremo, né, mas antes de chegar nesse estágio, tem outras opções de tratamento disponíveis para esse paciente? A primeira coisa é tentar entender qual foi a causa dessa doença renal crônica. Ou seja, aquele paciente hipertenso grave, o nosso objetivo é tratar a pressão alta. Paciente diabético, controle do diabetes. Nos últimos anos, se desenvolveram diversas medicações que ajudam a reduzir a progressão da doença renal, principalmente nessas fases iniciais. Então, o tratamento consiste em controlar a causa, evitar os fatores de risco, que por exemplo, o colesterol alto, ou uso crônico de anti-inflamatórios, que também é um fator associado à evolução da doença renal. Quando a gente identifica o fator de risco, consegue tratar, e além disso, a gente tem outras medidas de suporte para prevenir a evolução da doença, a gente muito possivelmente evita essas fases terem graves, como a hemodiálise ou o transplante renal. Agora, doutor, o senhor citou que a doença renal crônica, ela pode ser muitas vezes silenciosa, né? Mas quando o paciente manifesta algum sintoma, quais podem ser esses sintomas e sinais de alerta para quem nos ouve? Os sintomas e sinais de alerta, eles vão aparecer nas fases muito avançadas, né? E quais são esses sintomas? São inchaço nas pernas, associado com falta de ar, perda de apetite, náusea, alterações de sono, ou seja, são sintomas que a gente muitas vezes não associa a doença renal, porque geralmente quando o pessoal pensa em doença renal, pensa em dor nas costas, mas não, os sintomas da doença renal são sintomas inespecíficos e que mostram que tem excesso de líquido no corpo e excesso de impureza no corpo também. Bom, e aí o senhor citou que tem um exame que é bem simples, né, para que a gente tenha o diagnóstico aí de problemas nos rins, que é o exame de creatinina, né? Queria que o senhor explicasse como é que funciona esse exame. É um exame de sangue simples, quem pode fazer, como ter acesso também a esse exame, doutor? A creatinina, ela é um exame que é um produto
decorrente da nossa musculatura, ou seja, quando o nosso músculo vai se degradando, a creatinina é jogada fora. Numa pessoa saudável, o rim filtra basicamente toda a creatinina, ou seja, a creatinina é bem baixinha. Conforme o paciente desenvolve doenças renais, a creatinina não vai sendo filtrada e acaba ela acaba subindo no sangue da gente. A creatinina é um exame disponível, amplamente disponível, em qualquer UBS, em qualquer pronto-socorro, e ela deve ser realizada por todo mundo com fatores de risco, pelo menos uma vez ao ano, e em outras pessoas, quando vão fazer avaliação gerais, check-ups, geralmente é um exame que deve ser pedido para o diagnóstico antes de ter algum sintoma também. Até trazendo aqui a informação para os nossos ouvintes, amanhã acontece uma ação no Ambulatório de Especialidade SUS, aqui em Campinas, entre 8 da manhã e meio-dia, para atendimento gratuito aí, entre outros exames, né, como a questão de aferição de pressão e outros também acompanhamentos, vai ser oferecida lá a dosagem de creatinina para pessoas aí que tiverem qualquer fator de risco. Então as pessoas podem procurar amanhã pelo Ambulatório de Especialidade SUS aqui em Campinas entre 8 da manhã e meio-dia para a realização desse exame. É uma iniciativa também em parceria aí com o Hospital da PUC, que traz esse alerta então sobre as doenças renais, alerta importante, né, doutor? E esse exame que o senhor explicou agora como funciona, ele é o único que pode detectar algum problema, é o principal método ou existem outros também, doutor? Basicamente, existem outros exames que são importantes para o diagnóstico e para o acompanhamento da doença renal crônica. Por exemplo, um exame de urina simples ajuda a gente a identificar causas de doença renal crônica. O ultrassom dos rins também ajuda a gente a identificar, avaliar tamanho dos rins, poder avaliar se tem alguma obstrução nas saídas de urina. Mas, basicamente, a creatinina é o exame mais importante e é o exame que amanhã no período da manhã, a gente estará realizando aqui no ambulatório SUS do Hospital da PUC Campinas para diagnóstico em pacientes com fatores de risco. Tá certo, fica então aí o alerta para você ouvinte, essa oportunidade também de realizar essa testagem amanhã no ambulatório SUS do Hospital da PUC Campinas. Agradeço muito aqui ao Dr. Guilherme Martins Casimiro, ele que é médico nefrologista, explicando para a gente aí um pouquinho mais sobre as doenças renais. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações, bom trabalho por aí. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde, agora 3h49, a gente faz um último intervalo, uma última pausa aqui no estúdio CBN e já volta com mais informações.